Karen Bacchini cancelada de novo porque usou IA nos negócios que vendeu do Mail Club. Ah, gente, lembra que a Karen fez um mailbox, que é aquele treco que os artistas fazem para mandar coisinha pelo correio para os fãs, cobrou R$ 150. Muita gente veio falar, Karen, pelo amor de Deus, isso aqui foi usado IA. E ela ficou fazendo um vídeo falando, nossa, mas como tudo que eu fiz é na minha mão, né? E eu que ilustrei, eu que desenhei, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. 1 milhão de polêmicas, vocês já sabem disso, não sabem? Tem vídeo aqui no canal sobre. A gente reagiu a ela produzindo o mailbox, ela produzindo as ilustrações. Muita gente falando, então, as ilustrações da Karen são muito diferentes dessas que estão aqui nesse Mail Club e tudo mais. E aí, ela recentemente fez um vídeo falando, sim, usei IA, foi mal, galera, tava doidona. E falou que ia lançar um vídeo sobre isso. Ela lançou não só um vídeo, meninas, ela lançou um longa-metragem de 1h10. O que ela está achando? Que ela é Beta Boechat? Para lançar longa-metragens? É isso que ela está achando? Menina, porque ela lançou, sim, um vídeo de 1h10. Vamos assistir esse vídeo inteiro? Não vamos. Por que que não vamos? Porque ela fez um vídeo que, basicamente, é uns 15 minutos dela falando sobre, e depois ela fez uma entrevista com um cara chamado Renato Izzi. E aí, nesse Renato Izzi, o Renato Izzi ficou comentando lá, sei lá, gente, não sei, eu não vi. Acabei de sentar aqui pra gravar, desculpa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai reagir, basicamente, a esses primeiros minutos, esses primeiros 15 minutos. Que você tem mais o que fazer, eu também tenho. Graças a Deus, né? Então vamos assistir? Vamos? Esse é o vídeo aqui. Tá, vai! Da internet, eu sou a Karen Bacchini e eu estou aqui para falar sobre o assunto que vocês mais me cobraram nesses últimos tempos, que é o uso de IA no Mail Club. Para ser curta e grossa, sim, houve o uso de IA nas imagens. Como vocês sinalizaram, vocês estavam certos. Eu não estou aqui para me justificar, eu estou aqui realmente para me retratar, pedir desculpa, dizer que eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa que vai contra o que eu acredito, e eu nem sequer me dei conta disso, porque, literalmente, eu achar que não sou boa o suficiente acabou alugando um triplex na minha cabeça, que eu só consegui desfazer, literalmente, hoje, depois da conversa que eu tive. Esse vídeo vai ser longo. Aliás, lembra que a gente chegou a falar isso da última vez? Ela fez um primeiro vídeo comentando rápido, depois ela comentou uma polêmica que ela ia falar, né? A polêmica da funcionária, que inclusive também tem vídeo aqui. Ela falou sobre insegurança. Então a gente já achava que ela ia falar mesmo sobre ela ser insegura para fazer as ilustrações. E aí, por isso, ela usou IA. E gente, na última vez, até muita gente ficou assim, ai, Beta passa muito pano pra usar IA, não sei o quê. E é diferente eu passar pano e falar que, meus amores, sai na rua. Não tem um boteco por aí que não tá usando IA em milhões de outras coisas. Então, a minha questão não é sobre se é certo ou errado, mas já estão usando bastante. Vocês não têm ideia do quanto é usado IA. Inclusive, teve até polêmica da Flora Matos falar que o treco da Anitta foi usado IA. Aí depois mostraram que realmente tinha um grupo de pessoas criando IA com transições e efeitos, e o quanto a IA já é usada há muito tempo. Eu falei isso pra vocês nesse vídeo, né? Que no Photoshop já tem IA há 1000 anos já. Existem artistas especializados em utilizar a inteligência artificial para fazer determinadas edições, que não é a mesma coisa do que simplesmente cria aí uma ilustração. Não, a IA ela ajuda ao cara fazer uma ilustração que é muito complexa. Então, assim, a IA já está aí. O problema é quando você faz um treco, você vende uma ilustração que é completamente diferente da sua, e o que muitos ilustradores e muitos artistas falam é que a IA, na verdade, ela aprendeu a fazer copiando desenhos de outras pessoas. Então, quando você pede lá, faça uma menininha com um moranguinho, essa ilustração, basicamente, a IA vai roubar alguém, vai colocar um morango ali, vai trocar a cor e foda-se, e aí você vai vender aquilo como sendo seu. Então, essa é a discussão. Agora, a IA em si, meus amores, já veio para ficar, não tem muito o que fazer, não. A maneira, eu acho que é como
como pensar de forma ética a IA e, ao mesmo tempo, como a gente pode... Como o artista ainda pode ter algum tipo ali de, né, depender da diferença artística e do talento da pessoa conseguir fazer aquilo ali. Acho que assim, é uma discussão muito complexa pra gente ter aqui, mas muita gente fica irritada quando a gente fala que a IA não vai acabar, gente. A IA tá aí, né? Mas não é esse caso aqui. Vamos lá. Longo, e eu vou fazer uma introdução para um convidado que eu chamei aqui, porque eu acho que essa conversa que a gente precisa ter, ela é muito maior do que apenas ela envolve muitas coisas. E a gente teve uma conversa muito legal, que eu acho que vai ser muito boa de vocês assistirem, porque a gente levanta alguns pontos que são importantes, além do uso de IA de forma errônea da minha parte. Então eu queria me desculpar com toda a minha comunidade, com todas as pessoas que são artistas de qualquer forma, as que não são artistas, com todas as pessoas mesmo. Tipo, o que eu fiz não foi legal, não façam isso. E eu tô aqui pra dizer e pra garantir que isso não vai acontecer de novo. Eu sei que vocês acham que eu demorei pra dar essa resposta, só que nos últimos meses tem acontecido alguns problemas de saúde, tanto da minha parte quanto da parte dos meus familiares, que eu não vou entrar em questão aqui, mas, assim, são problemas sérios. E quando essa polêmica estourou, outras coisas estouraram também. E eu não consegui ter a compostura de falar nada, de me comunicar nada. Porque na minha cabeça, o problema que eu tenho que resolver ou não resolver, porque eu não sei se eu posso resolver isso, ele é muito maior do que a internet. Ele é sobre vida e morte. Então eu decidi adiar esse pronunciamento. A gente seguiu o curso com os vídeos que já estavam gravados e programados. O Mail Club do mês de agora já estava pronto. O vídeo onde eu me pronunciei, falei sobre as artes, mostrei o meu processo, que vocês não gostaram, também já estava pronto, já estava tudo pronto. E eu voltei. Esse vídeo foi um desses vídeos que a galera... Foi o vídeo que a gente reagiu, inclusive, e é um vídeo onde ela mostra... Eu aqui com a mão cheia de hidratantes. É um vídeo onde ela mostra como que ela fez as artes, aí ela mostra meio que o Procreate, que eu acho que é o que ela usa, e aí ficou muito parecendo que esse vídeo era uma resposta... Tanto que eu falo isso no vídeo, né? Ficou parecendo que porque é muito louco esse vídeo, ele vai batendo exatamente, tentando provar cada passo do que ela foi criticada. Só que aí é o que ela tá trazendo, que isso já foi gravado antes de dar treta, que, na verdade, aquele vídeo ele não foi feito pra responder, porque realmente, em momento nenhum nesse vídeo, ela dá a entender que ela tá respondendo uma crítica, mas é muito curioso exatamente as partes onde ela vai passando, que vai respondendo um pouco do que ela estava sendo criticada. Então, mostra ela desenhando, mostra um processo de um desenho, e aí muita gente ficou zoando, dizendo que aquilo não é um processo de desenho real, né, que aquilo ali era só ela mostrando, tipo, as camadas do que ela fez e tudo mais. Então, muita gente queria ver ela desenhando, e aí nesse vídeo, eu acho que o vídeo ele aprofundou a cagada, porque ficou parecendo que aquele vídeo era uma tentativa de responder sem responder. Realmente, essa semana... Aí vocês me perguntaram muito assim, Karen, você não pensou que usar IA aqui ia ser errado? Não, eu não pensei. Eu não usei o órgão da minha constituição, que é o meu cérebro, e eu não pensei. Sabe quando você faz uma coisa, você não pensa que vai ter consequência, se vai ter consequência? Ah, mas você só admitiu porque foi pega. Não, gente, eu admiti porque eu estava errada. E, na verdade, eu estava errada desde o início por não pensar que uma coisa dessa não ia ter consequência nenhuma. A única coisa que eu queria pensar é que eu não queria ser cancelada pela 20ª vez por ter artes ruins e não ser boa o suficiente. Ah, e se você tá perdido, mas como assim cancelada por ser ruim? Cara, qualquer pesquisa rápida na internet sobre Karen artes, Karen tatuagem, vocês vão ver a chuva de hate que eu tomei em umas 6 ocasiões. Mas, cara, então por que você disse que as artes eram autorais, quando na verdade elas tinham sido feitas por IA? Porque eu acreditei na minha cabeça que se eu tivesse feito a maior parte do processo e tivesse usado a IA para fazer uma parte dele, ainda seria uma criação minha. Hoje eu penso diferente, depois de muito ouvir, de muito conversar. Que é o que ela disse, que ela desenhou tudo, que ela criou a posição, que ela pensou nas cores e não sei o que, e pegou aquela ilustração, mandou pra IA finalizar
aquela ilustração. Sendo que, assim, o problema é que o processo da IA, muitas vezes, ele não pega aquela ilustração e só finaliza. Ele vai pegar aquela ilustração e vai falar, beleza, então eu vou criar uma coisa do zero aqui, baseada, inspirada nisso que você fez. Porque muita gente falou, não faz sentido o processo que você falou. Você ia lá, desenhava, não sei o quê, passava, aí não sei, aí tem a aquarela, aí tem o piriri, aí depois no final... Só que assim, até o traço muda muito. Ela em alguns vídeos falou, eu não tenho ainda um traço definido. Só que a galera que fez análise, isso tá lá no vídeo de novo, a galera que fez análise mostrou que ela é muito consistente no traço dela. Que o traço dela realmente dá para identificar. Inclusive tem um gloss dela, que é um produto dela, que tem ilustrações dela, e as ilustrações são muito coerentes. E aí dá pra ver os erros, as dificuldades, a parte onde ela ainda não se aperfeiçoou, tá ali naquela ilustração. E aí pegaram uma ilustração muito profissional, que é essa que foi no meio club dela, e falaram, cara, são duas coisas que não batem. Claramente, isso aqui não foi desenhado por ela. De muito... Realmente ouvir o que vocês tinham pra dizer... E analisar isso de todas as perspectivas possíveis. Hoje eu sei a gravidade do que eu fiz. Hoje eu tenho vergonha de vir aqui admitir isso. Mas eu não tenho como lidar com isso de nenhuma outra maneira. A não ser pedindo desculpas, melhorando e tentando fazer o meu melhor para que isso realmente se torne uma pauta importante e mais pessoas entendam o que eu não tinha entendido. Eu não tinha dimensão de onde começava o problema e de onde não termina o problema, porque é um problema muito maior do que eu posso explicar para vocês. Mesmo com o entendimento que eu tenho hoje, ainda é difícil de explicar de tão complexo que o problema é. E é por isso que eu chamei outra pessoa aqui, porque ele vai conseguir explicar a complexidade do problema e talvez você que nunca pensou disso, assim como eu não tinha pensado, você entenda. Eu sei que eu falar fiz merda, desculpa, não vai mudar a opinião de todo mundo. Muita gente vai continuar achando coisas ainda sobre mim. Mas eu acho que é a única coisa que ela poderia fazer depois do que aconteceu. Também acho que... Eu sempre trago essa questão aqui na internet que muita gente... Ai, gente, vamos lá, que vão querer me dar porrada sobre esse assunto, mas de novo. As pessoas, elas querem, número 1, que as pessoas que erram se matem se taquem do prédio. E segundo, gostam de colocar como se todo mundo fosse um grande trambiqueiro, filha da puta. Eu não sei, de novo, eu não sou amiga da Kari. A gente não é colega de se falar, a gente se conhece, mas a gente não é super colega. Se eu troquei 5 palavras com a Karen na vida, foi muito. Então, assim, não tem por que ficar passando pano aqui ou defendendo nem nada. Mas isso eu falo com todo mundo aqui, né? Eu acho que a galera tem... Primeiro, quando alguém erra e qualquer coisa é um grande crime, né? Então, a pessoa que faz qualquer coisa, ela merece a guilhotina. De novo, ela fez cagada, eu acho que foi zoado, tanto que a gente tem vídeos aqui criticando esse assunto, né? Então, o povo ficar porque passou pano, eu tô aqui no vídeo o tempo inteiro falando que eu acho que tá errado, né? Ao mesmo tempo que eu acho que tem uma discussão mais profunda sobre isso. Mas, primeiro que todo crime, então, é um grande crime que merece a morte, e segundo que a pessoa não tem como sair, né? Do que ela fez. Então, não tem muito o que... Também é aquela história, pediu desculpa e aí por isso acabou tudo. Só que é isso, ela... tá matando alguém? Também não sei se tá, né? É aquela famosa a dosimetria, né? Mas por que eu tô falando isso? Não sei, né? Eu recebi o Pix aqui da Karen pra defender ela, coitada. E, tipo, na boa, vocês estão livres para acharem o que quiserem. Mas eu enxerguei nesse projeto um jeito de me aproximar com a minha comunidade, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, já que eu não consigo gravar stories, eu não faço conteúdo que não é gravado na câmera, eu tenho muita dificuldade em gravar fora dela, e eu tenho muita dificuldade em dividir os meus hobbies e os meus dia a dia, e o meu dia a dia com vocês. Então eu pensei, eu posso através de um tipo de mail club, entregar experiências do que eu vivi naquele mês, entregar reflexões, entregar exercícios, entregar desafios. Então não foi e nunca será um projeto para ilustrações. Mas isso não é justificativa, mesmo porque eu estou errada. E o mais importante,
que hoje, depois da conversa que eu tive e depois de ter visto certos vídeos também, eu entendi que a minha arte ela não precisa ser boa para agradar todo mundo. Ela precisa ser suficiente para agradar as pessoas que me admiram. Mesmo porque... Eu acho que isso também foi uma cagada dela. Que eu acho que a galera não entende que... Quer dizer, a galera não. Muita gente critica ela ter cobrado R$ 150 pra fazer esse treco. E aí, de novo, eu acho que a pessoa ela vai cobrar o que ela acha que é justo e vai ter gente que vai pagar o que acha que é justo. Se você não achar que aquela porra é justa, simplesmente você não vai. Aí o povo fica, ai, que trouxa de pagar, não sei o quê. Gente, tem gente que paga R$ 15 mil em ingresso de show, entendeu? Eu acho que é sobre a pessoa gostar muito de alguém e querer pagar por aquela experiência. E aí é o famoso livre mercado, né? Assim, se muita gente não sentir que vale a pena, não vai cobrar lá e o Harry Styles vai cancelar o show. Então, assim, é muito de oferta e demanda, né? A pessoa vai lá, cobra R$ 150 e conseguiu lotar. E tem gente que vai continuar curtindo o trabalho dela, independente se você achar que é um lixo ou não. Muitas vezes a pessoa que acha um lixo, desde o início nem ia comprar o produto dela, entendeu? Tem gente que realmente comprou e se sentiu enganado, deve ter. Eu acho que ela, inclusive, fala sobre isso nesse vídeo. Mas a galera que critica, normalmente, é a galera que, desde o início, já acha porque influencer é tudo trambiqueiro, porque não sei o quê, porque isso. Já é uma pessoa que não ia comprar nada, que desde o início já acha tudo trambique. E aí gasta dinheiro com outras coisas. É a mesma história. Compra iPhone, não vale a pena o preço do iPhone, olha porque não sei o quê. Como que você vai pagar esse valor? Porque paga porque quer, porque tá afim daquele treco, e porque quer o treco da Apple. Ponto, acabou, né? Então, assim, tem debates sobre esse assunto. Mas, eu acho que ela cobrou ali o quanto ela achava que era válido. Teve gente que pagou. E eu acho que o erro dela foi não ter entendido que as pessoas querem o treco que é feito por ela. Se é um boneco de palito, de bolinha e 5 cabecinhas e 5 tracinhos, a galera quer porque foi feito por ela, porque foi uma coisa que foi o processo que ela... Porque, gente, de novo, se você quer uma ilustração super profissional, a galera tá aí, abre o chat GPT e faz, entende? E o que é mais legal, e aí eu acho que a gente entra num outro debate, que eu acho um debate, vou até tirar aqui da Zoom, eu acho um outro debate muito legal, é que assim, quanto mais a técnica se tornar fácil, entre muitas aspas, porque hoje você abre uma IA e você faz qualquer ilustração em 5 segundos, né? A partir do momento que qualquer pessoa consegue fazer uma coisa altamente profissional, as coisas com cara de feitas por seres humanos vão ganhar muito mais valor. E isso que é mais legal nessa história, porque mesmo que seja muito ruim, obviamente, uma merda, uma IA conseguir fazer qualquer coisa e aí substituir uma porrada de artista que dependia e ganhava dinheiro com isso, vai ser muito mais legal eu pegar um artista e esse artista vender uma imagem que a gente tem certeza que foi ele que fez, que tem ali as imperfeições de um artista fazendo, de uma pessoa fazendo, porque cada vez mais a gente vai valorizar o que há de humano na arte. Que sabe aquela história do tipo, o cara fez uma escultura e aí no canto da escultura tem uma digital dele que ele sem querer esqueceu ali porque ele foi apoiar no treco e acabou manchando o negócio? Esse tipo de coisa vai ter muito mais valor do que um treco que uma IA qualquer consegue fazer. Porque essa imperfeição, essa coisa que não faz sentido, esse lado humano do negócio é o que vai valer mais a pena. É essa impressão da imperfeição humana. Então, o que eu acho que a Karen não entendeu é que ninguém quer ver uma ilustração perfeita, porque isso aí você compra uma revista, você vai num ilustrador que está há 40 anos fazendo isso, e vai ter ali. Ou vai numa IA, em 5 segundos você faz isso. Então, as pessoas querem ver o treco que ela própria fez. E que é feinho, entre muitas aspas. Aqui estou falando feinho porque não é o perfeito da IA. Que tem aquela cara de processo dela, que tem aquela cara da maneira como ela fez. E eu acho que os artistas, em geral, também precisam perceber isso, que é aquela mesma história de quanto mais as pessoas têm acesso a determinadas ferramentas que fazem elas... Por exemplo, no YouTube, durante muito tempo, bombou esses vídeos muito editados, muito não sei o quê. Hoje em dia é muito fácil, você, com o CapCut da vida, você consegue uma edição que muitas vezes só grandes estúdios conseguiam, ou grandes youtubers que tinham muito dinheiro conseguiam. E aí, cada vez mais, as pessoas estão abraçando, e isso é uma coisa que eu uso muito nesse canal, que eu já falei 1 milhão de vezes pra vocês, que as pessoas estão cada vez mais abraçando os erros. Por que eu não corto as
Por que eu não corto os erros que dão aqui? Por que eu não corto às vezes que eu fico falando sem o microfone funcionar? Porque pra mim é isso que é a graça do meu vídeo. E as pessoas, elas curtem exatamente quando o vídeo dá errado. Quando acontece algum treco, quando quebra tudo, quando desliga a luz. Uma IA não conseguiria pensar de fazer essas coisas. Eu até conseguiria, mas assim... as coisas que são ilógicas são as coisas que são mais legais hoje em dia a gente consumir. Eu gosto de ver um vídeo mal gravado de alguém que foi lá e do nada, no meio da lavanderia de casa, no meio da cozinha, foi lá e fez um treco engraçado, com áudio estourado, com não sei o quê. Cada vez mais as pessoas estão dando valor a isso. Porque o outro lado perfeito está muito mais fácil de conseguir. Então, eu acho que a Karen não percebeu isso e aí acabou fazendo essa cagada de fazer uma ilustração que qualquer um na internet consegue. É até um demérito, é até uma coisa que desvaloriza o Mail Club dela fazer um negócio que qualquer pessoa consegue numa IA. É uma cagada muito, muito inocente da parte dela, né? As pessoas querem ver... Se eu vou lançar o Mail Club, não vou fazer isso, pode ficar tranquilo, porque eu não tenho nenhum talento para isso. As pessoas vão querer ver eu desenhando do meu jeito e não do jeito que a IA faria. Então, você que é artista, pense nisso. Comece a vender produtos que mostrem a sua imperfeição. Comece a mostrar produtos que são processo da sua ilustração, que mostre você evoluindo, que mostre que mostre coisas que estão incompletas, sabe? Que mostra estudos. É muito mais legal da gente ver isso do que ver o treco final. O treco final, eu acho que hoje em dia está muito mais banalizado mesmo. Mostra o backstage, mostra como é que faz, mostra... Você acha que as pessoas não vão querer saber que, o não sei o que eu imprimi na impressora deu errado, e aí por isso que tá vindo um negocinho com uma falha não sei o quê. Porra, as pessoas vão dar 1000 vezes mais valor àquilo. 1000 vezes mais. E é esse lugar que a gente tem que, acho que, se ligar um pouco. É para aí que eu acho que a arte está indo, tá? Aqui é uma aposta minha, mas eu sinto que a gente está indo cada vez mais para um lugar cada vez mais humano. O Mail Club não é um projeto para todo mundo. Ele é sim um projeto para as pessoas que me admiram e que querem saber como o meu mês foi. Desde que eu comecei minha jornada no mundo da tatuagem, eu fiquei procurando validação de pessoas que não merecem a minha consideração. Então, quando eu era cancelada num post, numa polêmica, todo mundo dizia que a minha arte era uma merda, eu acreditava. Eu já fui, inclusive, acusada de me apropriar da profissão de artista, sendo que eu sou maquiadora há mais de 20 anos. Se isso não é uma profissão artística, eu não sei qual é. E se você pensar um pouco, todas as minhas profissões e os meus hobbies, elas são totalmente ligadas à arte. Então, se você não me reconhece como artista, se você não me desculpa, eu sinto muito, mas eu vou seguir a minha vida fazendo o que eu quero, com fogo nos olhos, porque agora eu olhei meus desenhos antigos que eu tinha enterrado no fundo do guarda-roupa que eu não queria ver, e eu evoluí. E foi muito bom ver isso. Ver que, mano, se você acha que eu não tenho potencial, você tá errado pra caralho. Errado como eu tava. E, tipo, o que me deixou mais pra baixo nisso tudo foi receber os comentários da minha própria comunidade falando: poxa, Karen, a gente não se importaria se o desenho não tivesse perfeito, se não tivesse um grande nível, a gente queria um desenho seu. E eu magoei a minha comunidade. E isso que me fez ficar pior. Porque eram pessoas que esperavam uma coisa e eu, por inseguranças idiotas, entreguei outra. E foi isso que me chateou mais nisso tudo. Foi quando eu percebi que eu decepcionei as pessoas que sempre estiveram aqui pra mim, pra tentar ser aceita por um público que nunca me aceitou. Sobre ações de reparo em reembolso. Olha, gente, algumas pessoas que não fazem parte do clube, que não assinaram o meu clube, que não têm contato comigo, elas começaram a colocar aí várias coisas na internet, dizendo que eu tenho que me reembolsar os meus fãs porque eu dei golpe. Gente,
todo mundo que pediu o reembolso foi reembolsado. Nós, inclusive, ligamos para algumas pessoas oferecendo reembolso e a gente teve 2 pedidos de reembolso. As pessoas que receberam o Mail Club entenderam que eu cometi um erro, mas que aquele erro não invalidava todos os outros itens que estavam dentro daquele envelope. Não invalidavam o que eu tinha escrito, as dicas que eu dei, as experiências que eu proporcionei. Muito pelo contrário. Mas se você assinou o Mail Club, a primeira ou a segunda edição, se sentiu lesada pelo que aconteceu, e aconteceu mesmo, você tem todo o direito de pedir o seu reembolso e tá tudo bem, vida que segue. E assim, eu não sei se vocês sabem o quanto custa produzir todas essas peças, ainda mais tendo que investir em maquinário e material, e eu posso dizer pra vocês garantidamente que não houve lucro nesse Mail Club, houve sim custos e investimentos. Esse projeto, ele é um projeto pequeno, para quem quer passar uma parte... Aqui eu já acho que a galera vai cair em cima dela de dizer que R$150 não dava para fazer tudo. Eu não tenho a menor ideia, tá? Eu sou completamente ignorante de quanto custa imprimir isso. Eu sei que, assim, quanto maior, melhor o papel, melhor a impressão, melhor não sei o que, obviamente vai ficando mais caro. Tem os 3Ds também que não são realmente baratinhos. Também nem sei se ela mandou. Teve gente até falando que ela não poderia mandar os negócios de 3D do negócio, da coisa. Muita gente criticou. Eu tenho questões sobre esse negócio do preço, assim. Eu acho que se a pessoa quer... Os artistas... porque nunca vi um Mail Club com mais de R$60. Eu não sei. Eu acho que a pessoa, ela pode... Se você quer apoiar o artista e tudo mais, eu acho que você pode colocar um valor mais caro para aquela... Ou, sei lá, aumentar o número de peças. Eu não sei também, gente. Eu nunca vi outro Mail Club. Já vi boxes e tudo mais, mas não de Mail Club de artistas. Eu nunca olhei para ver qual é a quantidade de coisas que tem, qual é a produção, o nível, e aí vale a pena, não vale. Mas eu acho que se eu quero ajudar ali eu gosto muito de um artista e quero muito ter coisas dele, eu pagaria 100, R$120, sei lá, para ter artes todo mês daquela pessoa. E aí eu não sei qual é a quantidade de arte, o que tá ali, né? Mas é foda, é óbvio, de novo, que as pessoas elas vão pagar pelo nome da Karen Bacchini. Óbvio, óbvio. Se qualquer outra pessoa lançar artes com o nome de alguém muito famoso, as pessoas vão pagar mais caro por aquilo. Entendeu? Mas é foda, eu imagino, eu entendo muito bem a frustração de muitos artistas que estão tentando ganhar vida com ilustração, tentando ganhar vida com a arte dela e sabendo que tá ficando cada vez mais difícil. E tá mesmo. Não tenho muito o que dizer sobre isso. Tá mesmo cada vez mais difícil se as pessoas conseguirem pagar as contas minimamente. E aí eu imagino que olhar pra Karen e falar: caralho, uma pessoa que já tem dinheiro, que já tem não sei o quê, que tem um estúdio, que tem marca de maquiagem, que tem não sei o quê, pô, vai entrar nesse meio e vai concorrer com a gente. É foda. Eu sei que é foda. Parte do mês comigo, vivendo as experiências que eu vivi, e sejam elas, inclusive, tendo insegurança de postar suas coisas, suas fotos, seus trabalhos na internet, porque o que a internet mais faz hoje é criticar. Para esse projeto dar lucro e se escalar, falta muito, muito mesmo. E teria que se escalar para muitos assinantes. E muitos assinantes que eu nunca teria como continuar esse projeto dentro da minha casa, fazendo de mim para vocês, se esse projeto escalar. Então, arrancar dinheiro de vocês não é o objetivo, nunca foi e nem vai ser. Eu não tenho intenção nenhuma de parar ou descontinuar o Mail Club. Enquanto as pessoas quiserem que exista um Mail Club, ele vai existir. Se houver uma assinatura, ele vai existir. Porque eu finalmente entendi que a opinião de quem importa é dessa uma pessoa e não do resto todo da internet. E o que eu sei, eu entendi, aprendi e vou continuar oferecendo a melhor experiência para vocês. E todas as artes que eu já comprei até hoje, eu fiz questão de comprar com licença comercial. Ah, mas só vai ser usada na tela da Twitch. A gente geralmente não vende comercial para isso, se for para live. Não, eu faço questão porque a Twitch estava me rendendo dinheiro e se eu estaria ganhando dinheiro, era o certo pagar por uma licença comercial. Assim como vocês estão vendo artes de outros artistas
que estão no Mail Club desse mês e estiveram no do mês passado, que eu amo as artes dessas pessoas e eu fiz questão de ir no fundo do poço do inferno para descobrir qual era o artista, para eu conseguir comprar a arte da vaquinha segurando um morango, porque essa pessoa tem a arte dela 100% sucateada no Pinterest. E as pessoas postam a arte da Roxy sem nenhuma licença de uso. E eu fiz questão de descobrir quem era a artista, verificar se ela era mesma, porque eu queria comprar dela. E eu queria fazer questão que ela recebesse o valor comercial que ela estava cobrando por aquela arte. E é isso que eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar indo atrás de artistas que eu adoro, que eu amo, que já trabalharam comigo antes. E eu tô falando das artistas que sempre estiveram comigo. Porque não teve uma... Aliás, uma coisa que eu acho muito legal que ela pode fazer, que eu, pelo que eu tô entendendo, ela vai fazer, ou tá fazendo, que é utilizar... De novo, bem... Eu acho que assim, a Karen não tem obrigação de fazer algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela quer fazer, se ela quer ajudar a comunidade, se ela quer ajudar outras pessoas que não têm a mesma visibilidade que ela pode sempre ter uma parcela do Mail Club dela de divulgar outros artistas. Inclusive, uma coisa que eu acho que pode ser legal é ela divulgar outras Mail Clubs. Né? Divulgar, então, tipo assim, fulano de tal, olha, esse mês vai vir a minha Mail Club junto com a Mail Club, com um teaser da Mail Club da fulana de tal, que também tem uma Mail Club, pô, assina lá o dela também, que é muito legal. Eu acho que isso poderia ser uma coisa muito legal, porque assim, as pessoas elas vão querer comprar porque é da cara e vai ter coisa dela, e ao mesmo tempo ela pode todo mês ter uma artista convidada que vai estar fazendo coisa junto com ela e deixa o Mail Club dela ainda mais legal. Isso pode ser uma coisa muito, muito válida. E pode ajudar muita gente também. A edição da Comic Con que eu não participei e fui e gastei todo o dinheiro que eu tinha ganho naquele mês no Artist Alley. Nunca. Toda feira de artista que tem, que eu faço questão de ir, porque eu quero prestigiar os artistas que estão lá exibindo as artes dele. E teve uma outra coisa que me pegou também, muito, que eu fiquei muito decepcionada comigo mesmo, muito envergonhada, que foi a parte que, apesar de eu fazer tão parte dessa comunidade, de eu apoiar artistas incríveis, artistas que são ceramistas, que pintam na madeira, que fazem adesivos, que vendem prints, de vocês sempre verem prints desses artistas aqui no backdrop do meu cenário, que foi usar a IA para fazer uma coisa tão feia quanto eu fiz. Então, eu acho que principalmente a esses artistas que trabalham mais de perto comigo, eu queria pedir uma desculpa especial, porque eu acho que de mim vocês mereciam muito mais. Bom, eu tinha isso pra falar sozinha e agora eu vou receber aqui uma pessoa que também é artista. Ele fez um vídeo reagindo ao meu ao cancelamento, indicou os erros das IAs, mas ele fez uma coisa que poucas pessoas fizeram. Ele me fez entender o real problema. Então, pode entrar, Renato. Bom, esse é o Renato. A gente, inclusive, reagiu ao vídeo dele, né? Que ele fez falando dos erros, né? Do que é que tava, o que era esquisito em cada uma das artes. Vamos ver um pedaço? Não sei se a gente vai ver tudo, gente, mas vamos ver um pedaço. Ele fez um vídeo falando sobre a polêmica. Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha Inclusive, eu tô na de frente descrição os dele links aqui, pra meu vocês Deus, onde que eu vou assistirem. ficar? Ele é um artista e ele fala muito sobre arte, também fala sobre anime. Inclusive, eu fiquei meio viciada ali vendo as coisas dos animes porque eu achei muito legal, muito interessante. E sim, eu sou apaixonada por anime e eu
Eu entendi também por que a IA é um grande problema para a comunidade artística. Só que ninguém me contou isso antes. Eu não sabia isso antes. Eu sinto que talvez seja um pouco de falha da comunidade artística de não conseguir explicar adequadamente para as pessoas que são de fora da nossa bolha qual que é o problema que a nossa comunidade tem com as inteligências artificiais. Posso trazer um pouco esse contexto? Essas IAs generativas, elas são alimentadas com bancos de... Eu vou deixar ele falar, mas assim, eu acho que tem bastante conteúdo sobre isso, gente. Eu acho que assim, não tem um momento onde não tem uma grande polêmica sobre esse assunto. E aí a gente pode debater essa questão. Mas dizer que ela que não sabe, não conhece, nunca ouviu falar, aí eu acho um pouco de inocência da Karen, tá? Acho que aqui tem uma parte de um pouco de inocência. Pode ser que ela seja muito offline, mas eu acho difícil uma pessoa... Não teve uma vez que eu não falei alguma coisa sobre IA. Inclusive, no meu último vídeo tem muita gente falando sobre isso. E aí é aquilo. Eu acho que a gente também não pode ter uma visão muito romântica de como isso vai funcionar, porque a gente sabe que cada vez mais vão usar IA mesmo. Gente, é só ligar na TV Globo que vocês vão ver a IA sendo usada de cabo a rabo. É só assim, em qualquer boteco na rua que você vai ver a quantidade de design que hoje em dia é feita por IA. Eu acho que a gente pode sim debater. E assim, uma ilustração muito medíocre, sempre ser uma coisa muito horrorosa, né? Contratem designers, que eu tenho certeza que eles vão ser muito melhor do que aquelas artes esquisitíssimas que estão hoje na internet, hoje na rua. Mas eu acho difícil ela nunca ter entendido o motivo. Ela pode até, eu acho que até seria mais factível, crível da parte dela, falar assim, eu entendi. Pra mim, eu tinha uma grande diferença entre eu chegar e falar assim: desenhe uma menina estilo anime com um morango e olha aqui, essa imagem, por favor, essa imagem eu desenhei, você tem como só finalizar essa imagem? Ela poderia até falar: eu não tinha percebido que era a mesma coisa. Agora, dizer que não conhece momento nenhum por quê. Mas vamos deixar ele explicar o motivo. de dados, então essas imagens elas não são geradas pelas próprias inteligências artificiais a partir do nada, elas são alimentadas a partir das imagens que estão disponíveis ali naquele banco de dados. Só que esses bancos de dados, eles são alimentados com as imagens que nós disponibilizamos nas redes sociais. E aí eu vou trazer um pouco do contexto de como foi que começou essa rixa de artistas e de inteligências artificiais. Existem redes que são dedicadas para a comunidade artística, uma das mais antigas e mais notáveis é o DeviantArt. É um site. Ai, eu usava muito! Eu criei minha conta em 2011. Nossa, eu não sei quando eu criei minha conta, mas eu usava muito. Antigo. E se bobear, ainda existe. Tem uns desenhos lá, viu? Existe, ele tá. Então, ele foi o começo, assim, da rixa de artistas com inteligências artificiais. Porque Mas na época que eu usava DeviantArt não tinha inteligência artificial, não? Não tinha. E ele era um site que a comunidade alimentava e era um grande aliado da comunidade. Era meio que o LinkedIn para os artistas. Ali você colocava o seu trabalho e pessoas podiam te contratar, te encontrar. Esse site ele foi criado nos anos 2000, então assim, tem gente que tem conta lá já há 26 anos. E aí que em 2022 eles anunciam que vão disponibilizar uma IA generativa para as pessoas. E essa IA generativa deles foi alimentada com os bancos de dados das imagens produzidas. Nossa, bizarro, eu não sabia disso. Cara, o DeviantArt realmente acho que é difícil alguém que tenha buscado alguma ilustração não ter caído nesse site em algum momento. Eu não sabia que eles tinham feito isso. Aí é foda. Sabe aquela história famosa do quando o serviço é gratuito, o produto é você? Esse site tinha, se eu não me engano, não cobrava para você colocar as ilustrações ali. Mas, pelo visto, estava lá naquele famoso termos e condições que você dava o direito deles fazer o que quiser com a tua arte. E uma delas foi criar uma IA que vai se utilizar do seu desenho para fazer, para gerar outros desenhos. Inclusive, né, gente, lembrando que a queridíssima Meta recentemente está tentando criar uma IA que também vai pegar os seus conteúdos e vai gerar em cima. O povo eu também vi muita gente falando assim, você não é contra a IA porque porque isso não te afeta. Meu amor, mas não vai demorar mais um ano para daqui a pouco eu não precisar. Já tem criador de conteúdo hoje, today, ensinando a você fazer um vídeo teste e pegando, e só criando com a IA, pegando a sua cara
e falando o vídeo ali inteiro. O roteiro criado por IA, a sua cara feita por IA. Mas, assim, em 5 minutos, se o YouTube quiser, ele vira uma chavinha e aí eu digito só o texto e vai aparecer minha cara aqui falando. Todos nós que trabalhamos com audiovisual estamos na reta de se fuder com a IA. É só uma questão de tempo. Tá? Agora, a minha, de novo, o que eu tenho trazido é a gente pode, ao mesmo tempo que a gente sim tem que bater o pé sobre questão de direitos e tudo mais, que eu acho que vai demorar muito ainda, e quando começarem a falar de realmente regulamentar esse negócio, a IA já vai estar engolindo todo mundo. E é foda, é um futuro bem complicado mesmo que a gente tem para muita gente, mas ao mesmo tempo é a gente tentar entender como que a gente vai sobreviver nessa porra. Porque assim, gente, também falaram também muito da minha postura derrotista sobre a IA. Eu acho que não é uma postura derrotista, eu acho que é uma postura realista, assim, da gente tentar entender como que a gente vai sobreviver com essa porra. Eu não tenho respostas. Se você tiver, por favor, me manda. Pelos próprios artistas. Só que a inteligência artificial é uma tecnologia recente, o que significa que todo mundo que tinha conta anterior a essa data não autorizou nos termos de uso que os seus desenhos, as suas ilustrações fossem usadas para alimentar esse banco de dados. E aí o problema é que o que a inteligência artificial produz é uma amálgama de imagens que estão disponibilizadas nesse banco de dados. Pera, o que é amálgama? Mistura. Calma. Mistura, Ele tá. pega imagens do banco de dados, mistura e cria alguma coisa que corresponda ao seu prompt. E aí que quando você gera uma imagem com uma inteligência artificial, embora a ideia... Uma coisa importante, essa é a lógica de toda a IA, não é só para ilustração, tá? Por que a IA tem uma forma de escrever com travessões? Porque a IA faz uma varredura de todos os textos já que ela tem acesso, que são escritos, e entende que aquela é a melhor forma de escrever. E aí por isso que a gente fala que todo o trabalho da IA é medíocre. Medíocre no sentido de ser mediano mesmo, porque a IA ela pega um gigante banco de dados, que a gente sabe que tem aí empresa baixando torrent de livro a rodo para botar na IA, para a IA aprender a escrever. E aí a IA ela faz uma média da maneira como a humanidade escreve, e aí ela escreve em cima disso. Então, por isso que todo o trabalho da IA ele sempre vai ser a média do banco de dados deles. E aí não só para ilustração, mas para texto, para tudo. Tenha sido da pessoa que produziu essa imagem com inteligência artificial, a linguagem artística que está visível ali naquela imagem, ela foi produzida por um outro artista. Aquela linguagem visual ela foi feita por alguém que tem um nome. Não vem Só do que nada. essa pessoa não é reconhecida, né? Porque as IAs elas não disponibilizam essa informação claramente de quais foram as referências usadas. Ela não foi paga. Ela não houve um pedido de autorização para que as imagens dela fizessem parte desse banco de dados. E assim, quando o DeviantArt lançou essa inteligência artificial, foi um caos na comunidade artística, porque, meu Deus, mas é o site que a gente usa e eles estão usando o nosso trabalho sem a nossa autorização. E aí, naquela época, eu sinto que a comunidade artística adotou uma postura radical de, tipo assim, nós somos inimigos da IA, não vamos usar IA. É uma percepção minha, né, o público... E aí eu acho que é o que muita gente tem falado do negócio da Anitta, por exemplo. Realmente, quando você fala do assunto IA, normalmente a comunidade artística ela é muito contra isso. E aí você vai ver, por exemplo, o povo falando que o Equilibrium parte 2 foi feito com IA. E aí você vai ver que não, né? Você vai ver que, na verdade, o que foi feito, pelo que foi dito, foi tipo assim, transições de não sei o que a IA ajuda a fazer essa transição de uma forma mais fluida. Uma animação ou outra que a IA consegue gerar, só que aí tem um artista por trás pilotando aquela IA, né? Então, a gente conseguir entender essa nuance, a diferença de faça uma menina em anime com morangos e um artista que consegue ir aos poucos usando uma IA para conseguir fazer com que aquilo ali ganhe e tenha uma assinatura artística. E isso, gente, já está sendo usado, dificilmente vai deixar de ser usado, e eu acho que isso ajuda muitos artistas a conseguir fazer com que isso tenha, com que aquele trabalho tenha ainda uma assinatura artística, né? O que é diferente de você gerar só uma imagem. Então,
Eu acho que existem formas, sim, de artisticamente você usar a IA e continuar com a sua assinatura. A IA, ela fazer o trabalho manual, assim, ou o trabalho que você demoraria, sei lá, 3 dias para fazer, a IA consegue fazer em menos tempo, mas ainda existe uma assinatura, né? Ainda existe ali um artista por trás que uma outra pessoa com um prompt não conseguiria chegar naquele mesmo resultado, né? Então eu acho que é um pouco isso. Que a IA nesse lugar é quase como a evolução do Illustrator, do Photoshop. Aí você vai dizer, não, porque a arte feita digital, ela não é a mesma coisa, porque o que é feito no digital é muito mais fácil no digital você mudar a cor de um negócio do que se no papel você teria que misturar a cor com isso, com aquilo, ter toda uma precisão da maneira como o pincel faz, e no Photoshop, ou no Illustrator, ou no Procreate, a máquina já faz aquilo automaticamente. Então, eu acho que a IA ela entra um pouco nessa lógica do desenvolvimento de ferramenta digital. E aí você, da mesma forma como os programas de computador, né, também facilitaram o trabalho que antes era 100% manual. Por exemplo, publicidade, há 30 anos atrás, o povo fazia cortando coisa, botando e escaneando para depois virar a arte. E aí o Photoshop veio mudando tudo. Não Photoshop, né? Eu estou falando Photoshop como qualquer outro programa. Veio facilitando esse processo. A IA, ela pode também ser usada como um próximo passo dessa evolução técnica, mas aí ela tem esse outro lado muito complicado, que é o lado de roubar a arte dos outros. Pode não concordar de que muitas pessoas de fora da nossa comunidade têm a impressão de que essa ainda é a postura da comunidade artística. Mas de lá pra cá, já se passaram vários anos, a IA cresceu de uma maneira que ninguém imaginava, ela tá presente em vários aspectos da nossa vida. Sinto que a postura agora é outra. Não é mais, não vamos usar IA, porque isso é impossível. Tem IA nos editores de vídeo, nos GPS, nas propagandas do metrô, então não tem como. Não, legal ele dizer isso, eu não sabia também, porque é isso, a gente ainda vê muita gente, porque o problema é que a internet ela tem uma dificuldade que às vezes muitas pessoas de fora de um universo, que não entendem muito sobre aquele universo, decoram determinados discursos e repetem esses discursos, né? Então talvez tenha muita gente que não tá diretamente envolvido nesse negócio, falando, não pode falar não sei o quê, é o famoso, não pode falar criado mudo, que voltou de novo a essa discussão, né? Que não tem base histórica e, ao mesmo tempo, tem uma questão racial e não sei o quê, então voltou-se a esse debate, mas em algum momento era completamente proibido você falar essa palavra, e aí ela era baseada numa história que nunca existiu, que foi totalmente inventada. Então, assim, voltamos... muita gente que não tinha profundidade para entender esse assunto, não estava nem envolvido na questão racial, muitas vezes só repetia a história porque existiu essa história. Não pode... Eu mesmo sou muito crítica de muita coisa de discursos que a comunidade trans às vezes tem, do tipo, fulano errou meu pronome, então a gente tem que tacar ele na fogueira. Eu tenho muitas questões sobre esse assunto, muitas. Inclusive, acho muitas vezes que a maneira como a gente trata esse assunto afasta muitas pessoas de quererem conversar com pessoas trans, tá? Em muitos lugares tem muita gente que evita falar comigo porque tem medo de errar meu pronome, então prefere só me excluir, porque tem muito medo de vir falar comigo sem querer me chamar de masculino. Então eu tenho muitas questões sobre conseguir separar pessoas que erraram, até porque eu erro muitas vezes o meu próprio pronome, e também erro de outras pessoas, e por uma desatenção, e não por uma questão nem de gênero. Eu sou meio disléxica mesmo, então eu erro muitas vezes de falar palavras erradas. E aí eu sinto que muitas vezes a gente tem pessoas que a gente coloca todo mundo no mesmo saco. A pessoa que é filha da puta, escrota, e erra o pronome de propósito, e a pessoa que só falou errado, sem querer, ali numa frase, acabou pensando numa outra pessoa e falou não sei o quê, e a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e faz vídeo cancelando. Tem muitas questões quanto a isso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma profundidade de debate que não é só simplesmente ficar repetindo o mesmo discurso do tipo, fulano não sei o quê, não vai ter Copa, não sei o quê, não passarão. Eu acho que a gente tem que descer um pouco mais. Né? Eu acho que, e legal que ele está falando aqui, que é isso, que grande parte da comunidade já pensa que existem nuances, gente, como tudo. Meu Deus, quem diria que existem nuances em todos os debates?
como viver uma vida hoje na tecnologia desassociada do uso da inteligência artificial. A discussão na comunidade artística é mais, onde é pertinente usar a inteligência artificial, porque faz parte do processo ou porque é inevitável por conta de algum software, e onde usar a inteligência artificial descaracteriza aquilo que a gente produziu como algo autoral e se apropria da linguagem visual de um artista que não foi creditado, que não foi pago, que não foi solicitado. Depois do DeviantArt ter disponibilizado essa inteligência artificial e ter assumido que usava os próprios bancos de dados para a produção dessas inteligências artificiais, todas as outras redes da internet foram fazendo a mesma coisa em sequência. Então hoje não tem um espaço seguro na internet onde você possa disponibilizar suas imagens e elas não vão ser usadas para alimentar bancos de dados. E aí o ponto da comunidade artística é que a IA ela não é clara sobre quais foram os artistas que foram usados para a construção daquela imagem que ela gerou e nem quantas imagens foram usadas para gerar. Então, quando um artista fala que a IA rouba artistas, não é uma preocupação só do ponto de vista dos artistas que foram prejudicados. É também um aviso, porque se você trabalha no mercado publicitário, por exemplo, e você gera uma imagem, pode acontecer de você descobrir que aquela imagem que você gerou e que você acreditava que era original, não era tão original assim. Desde que as IAs surgiram até aqui, já houveram várias polêmicas, onde, por exemplo, um autor escreveu um livro, publicou um livro através de uma editora, a editora gerou uma imagem de inteligência artificial para ser a capa, e aí um artista chegou na livraria e percebeu que era o desenho dele, porque às vezes acontece da IA encontrar no banco de dados dela uma imagem que já corresponde tão perfeitamente ao seu prompt que ela nem mistura muito com outras. E aí quando você coloca uma imagem transparente em cima da outra, você percebe que apesar de ter sido gerada pela IA, é exatamente a imagem daquele artista. Às vezes com outra cor de pele, às vezes com uma roupa com detalhe diferente. E aí dependendo da inteligência artificial que você assina, do plano que você assina, algumas delas te dão até um termo de propriedade de uso para aquela imagem. Mas aí a gente tem uma questão, né? Porque se essa imagem é muito próxima ou mesmo exatamente igual à imagem produzida de um artista, esse artista também ele não foi consultado. Então, essa é a questão que a comunidade artística tem com o uso das inteligências artificiais para gerar ilustrações, né? Essas imagens são geradas a partir do nosso trabalho, que não foi creditado, que não foi pago. Não é um aviso autocentrado, preocupado apenas consigo mesmo, mas também um aviso para as pessoas. Olha, isso que as imagens que as inteligências artificiais estão gerando, não é um produto artístico autoral, porque embora tenha um aspecto autoral que é a ideia, a linguagem visual vem de alguém que está oculto. E se você não posiciona essa imagem gerada como um produto que foi gerado pela inteligência artificial, você assume a responsabilidade. E essa imagem pode ser exatamente igual a de um artista, que mesmo que essa empresa tenha te dado os termos de uso, esse artista também tem. E aí a briga jurídica é gigantesca, né? Porque as IAs tomaram uma proporção, hoje são as empresas são as maiores empresas do planeta, e artistas independentes não têm o que fazer juridicamente falando, mas embora eles não tenham respaldo jurídico, surge sempre esse questionamento, mas como é que fica a ética dessas produções? Acho que essa é a grande questão. E essa é a grande questão de que eu não fazia nem ideia que existisse. Acho que eu tenho muitos amigos artistas, compro muitas artes, faço comissão desde bastante tempo, mas eu nunca tinha parado para pensar que o negócio era muito mais complexo do que você falar, finaliza minha arte no estilo Sailor Moon, sabe? É muito maior do que isso. Eu fiz 2 vídeos falando da polêmica, né? Um deles pegou mais de 1 milhão de visualizações, que é aquele onde eu aponto os indícios claros de que houve uso de inteligência artificial. E no segundo vídeo, ele não viralizou tanto, ele pegou só 40 mil, mas eu sinto que eu falei algo tão importante sobre a produção artística e sobre essa questão de... eu literalmente falo no vídeo, gente, eu acredito que a Karen, ela usou a inteligência artificial, não que justifique, mas por um lugar de... Eu não sei se a minha arte é tecnicamente o suficiente para que eu transforme ela em algo que vai ser materializado ali em forma de um quadrinho, de um projeto, enfim. Isso é um ponto muito comum para qualquer artista que está se desenvolvendo. Eventualmente a gente chega nesse momento onde a gente já consegue produzir um desenho, mas a gente não tem a técnica ainda que, na nossa cabeça, não é o suficiente para viabilizar aquele projeto. Só que, da minha perspectiva,
O que te torna um artista não é você não se torna um artista no momento que você chega em um determinado ápice técnico. Você se torna um artista no momento que você olha para a técnica que você já desenvolveu, independentemente de qual seja o estágio, e decide que aquilo é o suficiente para que você consiga produzir um trabalho artisticamente relevante. E eu tô falando isso justamente porque você não é a primeira pessoa que se sente insegura com o próprio trabalho, nem a última. Antes das IAs, essa era uma polêmica que já apareceu várias vezes, mas de outras formas. Na ânsia por desenhar melhor para viabilizar um projeto, as pessoas faziam tracing ou faziam um desenho muito parecido com o de um outro artista. E agora você não vai ser a última pessoa que vai pensar em usar IA. Mas por que isso não é interessante do ponto de vista da comunidade artística para conseguir tornar a sua técnica o suficiente para viabilizar um produto artístico? Porque não precisa. Não é isso que vai transformar o seu trabalho em uma peça de arte. Eu consigo citar vários e vários e vários artistas que têm um traço mais simples e que têm um trabalho com valor artístico inquestionável. Eu posso citar alguns deles assim pro Pode, público? porque até no seu vídeo você citou alguns e você deixou passando. E até tem um que eu gosto muito, que é o Yu Nagaba, que eu também vou deixar aqui, que ele tem... ele fez cartas de Pokémon com um desenho super simples e essas cartas viralizaram, a Pokémon topou, comprou o projeto. E são desenhos muito simples. E é a arte. Então, exatamente. Eu cito nesse segundo vídeo que eu gostaria que mais pessoas tivessem visto a parte que falta em mim. É um livro onde as ilustrações são feitas literalmente de boneco de palitinho. Eu vou pedir vou dar trabalho pro editor e pedir para ele colocar algumas imagens. E assim, esse livro vendeu de uma forma absurda. Ele ficou muito popular no Brasil depois que a Jojo fez um vídeo sobre ele, e quando ela fez esse vídeo, ele ficou esgotado durante vários meses, porque você entrava nos comentários do vídeo dela e haviam várias pessoas dizendo: nossa, eu chorei assistindo esse vídeo, eu me emocionei. Então assim, com bonecos de palitinho, o autor desses livros consegue criar uma conexão com quem está consumindo aquele livro gigantesca. Ele consegue tocar em um aspecto emocional muito profundo. Então, dá pra dizer que esse livro não é uma peça de arte porque os desenhos são simples, porque os desenhos são de palitinho? Claro que não. E aí que tá o ponto. Você não precisa usar IA para que os seus desenhos gerem conexão. Não é no momento que você atingir o nível técnico que a inteligência artificial proporciona que você vai se tornar um artista. Você já é um artista. Você só precisa se apropriar do nível técnico que você tá para produzir arte. E as pessoas vão valorizar, porque foi você que fez. Tá, mas eu vim aqui para trazer a visão da comunidade artística. Eu acho que essa não é uma dúvida minha. Eu queria ver o vídeo que ele tá falando já, pra gente não terminar aqui de ver o vídeo todo. Se você quiser ver o vídeo, vai lá ver o vídeo no coisa da Karen. Mas eu queria ver esse vídeo que ele tá citando. Achei aqui, eu acho que é esse vídeo aqui. É minha teoria do que aconteceu no meio clube da Karen. A Karim Bakini e por que eu não tô atacando ela. A Karim Bakini meio que virou a Virgínia das artes visuais e eu meio que virei a Karim Bakini da Karim Bakini. E no meu último vídeo eu recebi vários comentários elogiando o fato de que eu expus os pontos que ela errou no meio clube dela, mas eu não ataquei em nenhum momento. Hoje eu vou explicar pra vocês por que eu tô meio empático nessa situação. Eu acho que eu sei dizer o que aconteceu ali. Eu não posso dar 100% de certeza, porque só a Karim Bakini pra nos dar essa resposta. Inclusive, Karen, eu espero que você esteja vendo esse vídeo pra poder participar dessa conversa. Mas como eu disse pra vocês, gente, eu pratico arte digital há 12 anos e eu desenho desde que eu me entendo por gente. O que significa que eu já vi pessoas aprendendo a desenhar centenas de vezes. Depois de alguns anos acompanhando pessoas a desenhar de novo, e estando dentro desse processo, você começa a perceber que todo mundo passa por mais ou menos as mesmas fases. Tem uma fase muito específica que eu sinto que é a que a Karen tá agora, que você já consegue desenhar algumas coisas, você quer viabilizar algum projeto, mas você sente que você ainda não tem o nível técnico necessário pra fazer aquilo que você gostaria. E é nessa hora que praticamente todo mundo que tá aprendendo a desenhar vai procurar uma maneira de conseguir desenhar melhor, mais rápido, mais rápido, de um dia pro outro. Eu recebi um comentário que exemplifica exatamente o que eu tô falando. Não sou artista e eu sei que passar por cima não é autoral. Com 6 anos eu copiava desenhos com folha vegetal. O meu hot take é que você sabe disso justamente porque você copiava desenhos com folha vegetal quando você tinha 6 anos. Você passou por etapas do desenvolvimento artístico e se você voltar a desenhar, você vai estar à frente de pessoas que nunca passaram por essas etapas. E é aí que a porca torce o rabo, gente, porque quando você aprende alguma coisa sendo criança ou sendo pobre, ninguém fica sabendo dos erros que você comete no percurso porque você não tem visibilidade. A Karim Bakini, por outro lado, é rica e famosa, então quando ela se propôs a aprender uma coisa nova, todo mundo vai ver os erros que ela vai cometer pelo percurso. Eu sei que eu tô falando
falando passa uma energia de ai meu Deus, coitado da pobre menina rica, mas eu não deixei de criticar o que aconteceu, só escolhi não atacá-la. Eu acho que seria hipócrita da minha parte atacar ela por um erro que eu já cometi, que eu sei que todo mundo que se propõe a aprender a desenhar também comete em algum momento. Se você for a Karen Bacchini assistindo esse vídeo, eu sinto que eu sei te dizer o que você pode fazer pra chegar na próxima etapa enquanto artista e sair dessa fase ruim e ser atacada principalmente. E eu sinto que essa dica serve pra todo mundo que tá aprendendo a desenhar. Me refiro especificamente àquela fase onde você já consegue fazer desenhos, mas você sente que eles não são tecnicamente tão bons quanto é necessário para que você viabilize aquilo que você deseja, seja um livro, um quadrinho, um projeto, enfim. O que você pode fazer é confiar na sua arte. Só isso, acabou o vídeo. Não, mentira, não acabou não, volta aqui. Essa é a parte que eu trago referências, artistas e justifico o que eu disse para mostrar que é um bom conselho que vem de um desenhista e não só uma dica de coaching vazia. O que define um bom artista não é o nível técnico que você atingiu, é o que você consegue fazer com o nível técnico que você atingiu. Vocês já ouviram falar do livro ilustrado A Parte que Falta em Mim? Deem uma olhada em como são as ilustrações desse livro. E agora, sabendo que esse livro tem mais de 20 milhões de cópias vendidas e que muitas pessoas choraram lendo esse livro, se emocionaram lendo esse livro, tem esse livro como livro favorito porque ele tocou em um lugar muito profundo emocionalmente. Você tem coragem de dizer que a pessoa que desenhou esse livro não é um artista? Heartstopper fez muito sucesso e virou série na Netflix, mas você já viu como que é o traço desse quadrinho? Se você comparar o traço desse quadrinho com de qualquer mangá do Japão, literalmente qualquer um, você vai ver que tecnicamente ele é muito mais simples. E a autora já disse, tá, que ela tinha vontade de fazer um quadrinho, mas ela não sabia desenhar, e aí ela simplesmente abriu o pente e começou a desenhar de um dia pro outro. E saiu Heartstopper. Alguém aqui teria coragem de dizer que a autora não é um artista só porque ela não faz os cenários mais elaborados, ou porque ela não faz a perspectiva mais correta, ou porque os rostos não são muito detalhados? Eu acho que não, né? Então, entendendo onde eu tô querendo chegar? Você não se torna um artista quando você evolui do ponto de vista técnico, porque não tem limite pro quanto você pode evoluir do ponto de vista técnico. Você se torna um artista no momento que você decide que a técnica que você já desenvolveu é o suficiente para elaborar um projeto. Eu consigo citar artistas que fazem coisas incríveis com boneco de palitinho, eu consigo citar artistas que fazem coisas incríveis com arte hiperrealista, mas eu não consigo citar artistas que não produzem nada porque ficam só estudando para evoluir. E eu também não consigo citar artistas que não desenham porque usam inteligência artificial para desenhar. Gente, pausa porque tem mais uma artista que eu queria apresentar para vocês que eu esqueci de citar aqui no vídeo, mas que é o exemplo perfeito de que você não precisa ter uma técnica muito avançada para fazer um trabalho artisticamente relevante. O nome dela é Ouran, ela estourou aqui na plataforma e ela é uma mulher japonesa que veio morar no Brasil e começou a postar tirinhas do jeito que ela conseguia, falando das experiências dela conhecendo a nossa cultura. Muitos artistas mesmo... Gente, foda. É isso. Acho que não tem nem o que dizer mais. É sobre... por isso que eu acho tão zoado quando as pessoas começam a falar porque fulano de tal desenha mal e tá fazendo não sei o quê, porque... Gente, definitivamente não existe... obviamente que se for fazer uma análise técnica, você podia melhorar nisso, podia melhorar aquilo, mas no fundo não é sobre isso, né? É isso, né, gente? Olha, esse vídeo vai me dar dor de cabeça, tenho certeza absoluta. Nós estamos aqui pra isso, né? Graças a Deus.